No episódio 6 de What If, nós vimos o plano genial do Killmonger de jogar Wakanda contra o mundo. Isso rendeu ótimas cenas durante o episódio. Então se prepara, porque nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 melhores cenas do episódio 6 de What If. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale do Ale Nerd, seu canal sobre filmes e séries de heróis. E nesse vídeo vamos falar sobre o What If. Esse vídeo aqui tá um pouco atrasado, galera. Eu prometo que no episódio 7 eu vou fazer esse vídeo no mesmo dia, na hora que sair o episódio. No mesmo dia eu vou soltar esse tipo de vídeo com os 5 melhores momentos do episódio. Só que aqui eu acabei me atrasando por causa do monte de coisa que saiu Hawkeye, Homem-Aranha, um monte de informação nessa semana. E eu não consegui fazer conteúdo de What If, eu só fiz uma análise e ainda saiu atrasada também. Então, me desculpa, eu vou fazer esse vídeo aqui, mas o episódio 7 vai sair certinho no mesmo dia. E aqui um breve resumo que a gente viu desse episódio foi o que aconteceria se o Tony Stark tivesse sido salvo pelo Killmonger e não se transformasse no Homem de Ferro. A gente viu que o Killmonger, que estava com os planos dele bem adiantado em 2008, ele pôs o plano dele em ação, onde ele manipulou o Tony Stark para criar um drone, onde ele deu para os Estados Unidos, criou um exército ali, depois matou o T'Challa, jogou o Wakanda contra o mundo. Foi genial, foi simplesmente genial. Ao longo desse vídeo você vai entender melhor, caso não tenha assistido, vou detalhar, porque eu vou falar das 5 melhores cenas do episódio de What If. Algumas são cenas de lutas, outras não, mas elas são as 5 cenas que eu considero as melhores desse episódio. E a primeira entre as 5 melhores cenas do episódio acontece logo no começo, com a coletiva de imprensa que o Tony Stark realiza. E essa cena acontece logo após o Tony Stark ser salvo pelo Killmonger no Afeganistão. E isso é muito parecido com a cena que aconteceu no filme do Homem de Ferro, onde o Tony Stark escapa da base dos 10 Anéis e realiza uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva ele diz que vai encerrar as atividades armamentistas das indústrias Stark e vai colocar um novo foco ali. Só que aqui acontece o contrário, galera. O que torna essa cena tão boa é justamente o contraste com a mesma cena que acontece no filme, porque no filme ele faz um discurso pacifista. Já aqui não, a gente vê que o Tony Stark piorou. Ele não passou pelo que passou em Homem de Ferro, ele foi salvo pelo Killmonger. E aqui inclusive tem um momento onde os repórteres perguntam se essa experiência mudou ele de alguma forma, se impactou ele, e ele acaba dizendo que não, o que faz um contraste muito grande com o filme, já que é uma experiência que acaba mudando a vida do Tony Stark por inteiro. Inclusive nesse episódio ele repete o discurso do primeiro filme, onde ele diz que viu pessoas inocentes serem mortas pelas armas que ele construiu para proteger elas. Só que aqui, ao invés dele dizer que vai encerrar esse negócio de fazer armas, ele diz que tem que construir armas maiores e mais poderosas, mostrando o contraste com o discurso dele do primeiro filme e também dando tons vilanescos pro Homem de Ferro, já que parece que ele tá pior do que era antes da experiência, dando esses contornos vilanescos para ele e causando arrepio em qualquer um que tenha assistido Homem de Ferro. E agora chegamos na segunda melhor cena do episódio 6 de What If, que é a morte do Pantera Negra. Nesse episódio, o Killmonger manipula o Tony Stark para criar aquele drone de guerra para ele, que é muito inspirado inclusive em um anime chamado Gundam. São esses robôs gigantes, no qual esse robô, esse drone de What If se inspira, a aparência é idêntica. E ele pretende usar esses drones para invadir o Wakanda e derrotar eles, conquistando a confiança do T'Chaka. Esse é o plano do Killmonger, só que para poder construir esses robôs eles precisam de vibrânio. Então o Tony Stark tem a ideia de usar o Ulysses Klaue, que é um traficante de vibrânio, ele rouba material de Wakanda e revende no mercado negro. Então o Tony Stark chega até ele e envia o James Rhodes e alguns soldados dos Estados Unidos para negociar com ele no mesmo cenário que a gente teve em Era de Ultron. Eles estão negociando ali no mesmo local. E nesse momento, os soldados dos Estados Unidos e os traficantes que estão junto com o Ulysses Klaue acabam sendo abatidos na escuridão um a um. E é quando a gente descobre que quem está fazendo isso é o Pantera Negra, o T'Challa, que nessa época, em 2008, já era o Pantera Negra. Inclusive é algo que eu não lembro se foi explicado em 2016, se ele só se tornou Pantera Negra após Guerra Civil, ou se ele já agia como Pantera Negra antes, mas nesse universo ele já é o Pantera Negra em 2008. E aí ele abate um a um até sobrar apenas o James Rhodes, onde ele está ali encarando, conversa um pouquinho, e do nada aparece o Killmonger, com um armamento muito parecido com o que o Obadiah Stane usou no primeiro filme do Homem de Ferro para paralisar o Tony Stark. Só que aqui ele tá com uma versão bem maior, a qual ele usa para paralisar o James Rhodes e o T'Challa, e inclusive ele mata o próprio Primus, mostrando mais uma vez que o Killmonger não tem escrúpulos para atingir o objetivo que ele quer. E essa pra mim é uma das melhores cenas do episódio por causa dessa questão do Pantera Negra morrer mais uma vez. Essa é a 4ª vez que o personagem morre dentro de uma produção da Marvel Studios. Ele morreu em Vingadores Guerra Infinita, quando ele foi transformado em poeira com metade do universo.
Depois, ele morre no episódio 5 de What If, o episódio dos zumbis. Não fica claro, assim, não mostra ele morrendo. Mas a gente vê que o Thanos tá com a joia da mente que tava com os heróis. O Homem-Aranha, o Scott Lang e o T'Challa. Então, se ele pegou a joia, com certeza esses heróis morreram também. Fazendo com que essa seja a segunda vez que o personagem vai morrer na Marvel Studios. A terceira vez ainda não aconteceu, mas vai acontecer em Pantera Negra 2, Wakanda pra sempre. Deve ser ali a morte oficial do personagem dentro da linha do tempo que a gente acompanha no MCU. Então vai ser a terceira morte. E essa quarta agora é desse episódio 6 de What If. Ele morreu em 2 episódios seguidos, né, de What If. Morreu agora em Guerra Infinita e vai morrer em Pantera Negra 2. Então o personagem tá morrendo bastante. E essa cena da morte dele também foi uma das melhores cenas de What If. E isso leva a gente para a terceira melhor cena do episódio 6 de What If, que é o momento onde o Killmonger luta com um drone que ele mesmo criou com o Tony Stark. Nesse momento ele tinha acabado de matar o T'Challa, o James Rhodes, e ali ele estava em comboio com o Ulysses Klaue. Então ele chega até o Tony Stark, volta para casa dele, e o Tony Stark já está esperando ele. Nesse momento o Tony Stark já tinha descoberto que o Killmonger era maligno, então ele acaba encurralando. Inclusive, galera, nessa cena o Killmonger chega por trás do Tony Stark enquanto ele bebe uísque ali no sofá, fazendo uma alusão pro filme do Homem de Ferro, quando o Tony Stark tá no mesmo lugar, na mesma posição, e o Obadiah Stane chega de surpresa, paralisando ele com um aparelho sônico. Dessa vez o Killmonger não paralisou ele, mas foi uma alusão àquela cena. O maneiro dessa cena, galera, é que o Tony Stark criou uma armadilha pro Killmonger e colocou ali o robô para lutar contra ele mesmo. E esse robô foi treinado com os movimentos do próprio Killmonger. Eles treinaram ali, programaram o robô ao estilo gigantes de aço. E mesmo sabendo os movimentos do Killmonger, o Killmonger derrotou o robô usando uma das lanças da Dora Milaje. Isso foi legal, a luta dele com o drone foi muito maneira. E galera, mostrou mais uma vez que além de ser um dos maiores estrategistas do universo da Marvel, o Killmonger também é um lutador excelente. Se ele estivesse do lado dos heróis, com certeza seria um dos personagens mais valiosos e com certeza se ele morresse em algum momento, iam sentir muita falta dele, porque o cara é um estrategista e um lutador nato. A penúltima melhor cena de What If, galera. A penúltima, que é mais uma vez envolvendo os drones. É mais uma vez uma cena de luta, só que dessa vez é o exército de Wakanda contra os drones dos Estados Unidos. Nesse momento, após a morte do Tony Stark, os Estados Unidos tinham assumido a empresa dele e começou a construir esses drones em massa e foram liderados pelo próprio Killmonger para invadir Wakanda. Só que aí o Killmonger entra ali, faz a cabeça do T'Chaka e convence o rei de Wakanda a deixar os drones entrar, dizendo que o sinal deles vai ser interrompido quando as barreiras se fecharem. E isso acontece, só que o Killmonger tem um segundo controle remoto, onde ele reativa o robô e joga lá contra o exército de Wakanda. Essa cena nem precisa de muita explicação para dizer, porque é uma das melhores. Tem ali os drones atirando balas de um lado, os exércitos de Wakanda lutando com as lanças de outro lado. É lindo. É uma cena linda, até o próprio Killmonger entra na luta. Realmente, quem assistiu essa cena sabe que ela tá sim entre as melhores do episódio. E a última melhor cena do episódio de What If é de fato uma das últimas cenas, que é a conversa que o T'Challa tem com o Killmonger. E isso acontece porque o plano do Killmonger deu certo, ele conseguiu conquistar a confiança do T'Chaka, pai do T'Challa e rei de Wakanda, e o próprio rei de Wakanda nomeia o Killmonger como novo Pantera Negra e sucessor do T'Challa. Então, para poder se tornar o Pantera Negra, o Killmonger bebe um chá feito da erva coração que dá para ele os poderes de Pantera Negra e faz ele se conectar com o Deus Pantera. Então ele adquire super força, resistência, fator de cura, velocidade, mas antes ele é levado pro além, pro mesmo plano onde os Panteras Negras se encontram após a morte. E lá ele encontra o primo dele, o T'Challa. Então o T'Challa pergunta se ele tá feliz com a forma como as coisas saíram, faz para ele um discurso dizendo que ganhar o poder sem merecer vai fazer ele se perder na vida real, e também no plano dos Panteras Negras, esse plano de existência que existe após a morte de um Pantera Negra, tá dizendo ali pra ele que ele vai acabar se perdendo na escuridão. E galera, o melhor dessa cena é se você parar pra pensar que na verdade o Killmonger tá sendo confrontado pelo primo dele que ele assassinou em vida. Ele matou o cara e agora ele tem que confrontar o espírito dele, sabendo que foi culpado pelo assassinato dele. Claro que isso não pesa na consciência do Killmonger, mas é um dos fatores que pesa pra essa ser uma das melhores cenas do episódio. Na verdade é até um pouco triste você pensar que ele morreu e ainda assim ele continua tendo uma interação aparecendo no universo, mas no plano dos Panteras Negras isso não vai acontecer em Pantera Negra 2, quando ele morrer vai ser definitivo. E se o Chadwick Boseman estivesse vivo e o personagem dele morresse no CM, a gente poderia ter alguma participação futura dele em alguma outra cena que mostrasse ali o plano dos Panteras Negras novamente, poderia ter o personagem dele de volta se o ator estivesse vivo, mas é uma homenagem da Marvel, né, matar o personagem dele para não substituir o ator. Essas são as 5 melhores cenas do episódio 6 de What If, as 5 cenas que eu mais gostei. Então comenta aqui embaixo se alguma cena que você gostou tá nessa minha listinha que eu fiz aqui. E diz qual foi a sua melhor cena, a sua cena favorita desse episódio 6, que tava cheio de momentos bons, tinha alguns ali mais ou menos.
Mas no todo foi uma ótima história. O Killmonger foi um personagem que mais uma vez se provou como um dos maiores vilões do UCM, um cara estrategista ao máximo. E eu fico imaginando como seria um jogo de xadrez dele com Zemo, que é um outro personagem super estrategista do universo da Marvel. Então não se esquece de comentar qual a sua cena favorita de What If, e deixa o like também se você gostou do vídeo, porque deu bastante trabalho de fazer esse vídeo, tive que assistir 2 vezes o episódio, fazer o roteiro deu bastante trabalho, galera. Então deixa o like, que só assim vocês me ajudam bastante, o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, tô sempre falando de What If aqui, e eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos. Agora eu vou deixar outros vídeos nas telas finais para vocês conhecerem melhor o canal, e a gente se vê no próximo vídeo.